Fala, galera do jogo mental do Free Fire. Boas-vindas a essa aula onde a gente vai estar falando sobre preparação psicológica. Mais especificamente, eu vou estar falando sobre o mapa da preparação psicológica, tá? O que é essa ideia do mapa, beleza? Eu resolvi fazer uma adaptação de um livro muito famoso dentro da psicologia do esporte, que é chamado Cabeça de Campeão, né? Como a psicologia forma atletas campeões, que é de um francês, né? François Ducasse. E nesse livro são trabalhados diversos aspectos, né, da preparação psicológica de um atleta que possibilitam que ele crie, que ele construa uma mentalidade, um contexto de preparação psicológica que o favoreça dentro da sua preparação, dentro dos seus treinamentos, dentro das competições. Então, o que eu vou estar fazendo nessa aula aqui, tá? Eu vou estar utilizando como referência um mapa do Free Fire, né? Vocês estão vendo, inclusive, ao fundo, né, que eu vou tomar como referência o mapa de Kalahari, mas o que eu estou utilizando como referência são os 13 pontos, né, que tem nesse mapa. Então, eu vou estar trabalhando 13 aspectos. Eu vou estar apresentando para vocês aqui, pontuando, dando ênfase para 13 aspectos da preparação psicológica que todo profissional de psicologia, que todo treinador, coach, no caso do Free Fire, que todo manager, todo gestor de organização tem que ter, pelo menos, consciência de que são dimensões da preparação psicológica existentes e que são muito importantes para o atleta. A minha principal intenção aqui nessa aula é começar a desconstruir, né, ou até mesmo construir um discurso que fuja daquela ideia de isso daqui é psicológico, é a cabeça do cara que não está boa, é isso, né, que está dando errado, né? O cara não está fazendo isso direito. Enfim, quero desconstruir isso e mostrar para vocês que tem muito mais coisas dentro da preparação de um atleta que afeta a sua performance. E todas essas coisas são importantes, beleza? Então, eu vou estar destacando isso para vocês. Então, vocês vão ver isso daqui no final, né? Vocês vão ver esse mapinha aqui todo preenchido. E esses são os 13 pontos da preparação psicológica, tá? Que vocês vão ver, né? Basicamente, os nomes, né? As partes do mapa de Kalahari eu substituí e eles vão ser nossa referência, tá bom? E quais são essas partes da preparação psicológica que eu vou estar citando aqui para vocês? Eu vou estar falando sobre a importância do planejamento, a importância da equipe, a importância da organização da gestão, a importância do sonho do atleta, a importância do ambiente, a importância dos valores esportivos, da saúde mental, da carreira, do treino psicológico, da vida e da família, descanso e alimentação, frustração e vitória, e também sobre o atleta no mundo, tá bom? Então, esses vão ser os 13 pontos que eu vou estar falando com vocês aqui, e esses 13 pontos vão ser referência a partir de hoje, nesse momento, para vocês entenderem, né, o que é a psicologia, o que é a mente por trás da preparação, do treino, do cotidiano de um atleta de Free Fire, fechado? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, sonho e planejamento. Cara, Matheus, por que sonho e planejamento tem a ver com preparação psicológica? Primeiro de tudo, o sonho de um atleta, ele envolve todos os seus objetivos, metas e como ele se enxerga no futuro. É a partir do sonho que ele tem na sua trajetória, que ele constrói a partir da sua relação com o jogo, da sua relação com outras pessoas no universo do Free Fire, que ele vai definir boa parte dos trilhos que ele vai seguir no seu caminho. Então, assim, para qualquer organização,
para qualquer profissional de psicologia, para qualquer coach, para qualquer manager, é muito importante que a gente saiba qual é o sonho de cada atleta. E até qual é o meu sonho, qual é o meu sonho como profissional, quanto coach, quanto manager, enquanto, né, alguém que está trabalhando no contexto do Free Fire. Qual é o sonho das pessoas nesse contexto? O sonho, ele dá sentido para a coisa, do porquê eu faço isso. Muitos atletas, né, na verdade, diferentes atletas sempre terão diferentes motivos, diferentes sonhos, diferentes coisas que mobilizam eles a jogar Free Fire, a se preparar e alcançar uma Série A, a ter seu contrato, né, a mudar de vida. Alguns quero melhorar as condições de vida da minha família. Para outros eu quero status, eu quero visibilidade. Para outros eu quero a fama. Para outros eu quero ser o melhor nisso daqui. Para outros é a busca por excelência. Para outros vai ser superação. Para outros vai ser a representação do seu estado, da sua organização. Então, para cada atleta, o sonho ele vai ter sentido, propósito, tá? Ele vai ter motivos diferentes por trás. Então, o sonho ele não é algo a ser esquecido. É a primeira coisa que eu queria destacar, tá? Porque não tem problema o atleta sonhar. Na verdade, todo atleta, na verdade, nem somente atleta. O cara entra numa faculdade, ele entra sonhando, ele entra com uma perspectiva de futuro. O sonho aqui, eu não estou falando de uma, como é que eu posso dizer, de algo paralelo, de uma viagem, de uma ilusão, né, criada pela mente. Eu estou falando de algo concreto, de algo que está sendo construído por aquela pessoa naquele momento, que vai permitir ela chegar em algum lugar. Pode ser no lugar que ela almeja, pode não ser, mas pode ser também. Mas isso se trata de um sonho, é uma direção. O sonho é uma direção que o atleta precisa seguir, que ele aprende a seguir dentro da sua trajetória. Só que todo sonho, ele demanda o segundo ponto que eu considero importante na preparação psicológica de um atleta. Ele demanda planejamento. Qual o passo a passo para se profissionalizar? Os atletas com os quais vocês trabalham sabem quais são os passos para se profissionalizar? O que eles precisam fazer? É só jogar? É só ganhar? É só competir? Tem gente que chega na Série A e não se profissionaliza. Tem gente que chega no topo do cenário e não conseguiu se profissionalizar. O que precisa ser feito? É importante que as staffs, é importante que os atletas eles se aproximem desse conhecimento para entender o que precisa ser feito. Não é só jogar, não é só chegar lá. Como é que eu construo a minha postura? Como é que eu me comunico com as pessoas? Como é que eu sei dos meus direitos, das minhas condições de trabalho? Né? Tem atletas, por exemplo, que às vezes não sabem que ter um contrato de trabalho dentro de uma organização é um direito do atleta. Né? Se ele atingiu a idade mínima ali para ser um atleta profissional, é um direito dele, né, ter seu contrato de trabalho, ter seu direito. Ele pode ser prestador de serviço, né, para a organização, assim como ele pode ser um profissional que teve sua carteira assinada para trabalhar dentro da organização, enfim, né. Mas o que ele precisa saber? Ele precisa saber essas informações que parecem bobas, né, mas dão maior tranquilidade para tomar decisões sobre carreira. Mas e se não acontecer isso? Quais são os planos que esse atleta tem construído? Eu tenho um caminho a ser seguido, que é em direção a esse sonho. Mas esse sonho ele pode ser alcançado de outras maneiras. Por exemplo, eu quero ter melhores condições de vida, quero ter qualidade de vida, quero ter meu dinheiro para comprar minhas coisas, para sair, para viajar, para fazer, ajudar minha família, ajudar minha mãe, ajudar meu pai, ajudar meu irmão, enfim. Há outros caminhos para construir isso. Se existem outros caminhos, que caminhos são esses? Isso é planejamento. Não significa que, se existe outro caminho, eu vou investir, eu vou dividir minha energia entre isso e aquilo. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Se você chegou no nível
que você tem condição de viver do esporte, você consegue se dedicar com maior ênfase ao esporte. Mas tem outros que precisam se dividir, né, entre essas tarefas, né, entre o que precisa ser feito para alcançar uma alta performance no esporte e o que precisa ser feito para ter segurança em outros pontos da vida, tá bom? Então é muito importante que um atleta ao longo, né, da construção da sua carreira, do seu momento de carreira, ele reflita sobre os seus sonhos, mas que ele planeje a respeito dos seus sonhos. Como é que eu faço para alcançá-los? De quebrá-los em metas, em objetivos. Pergunte sempre isso, tá? Quando eu tiver a oportunidade de conversar com os atletas. E tem um fator importante aqui, que a gente só vai ver um pouquinho mais à frente, que é os sonhos, às vezes, são comuns entre um atleta e outro. Então, sonhos também são capazes de unificar objetivos de uma equipe, tá? Dos atletas com os quais você trabalha. Por isso tem até uma coisa que vocês podem até achar clichê, né, isso que eu vou falar, que é aquele lance de que algumas coisas não são sonhadas sozinhas, né? Elas são sonhadas em grupo, principalmente se você considera um esporte coletivo como o Free Fire, né? Um sonho, um objetivo, uma meta, uma tarefa é sempre algo que vai ser coletivo em alguma medida, beleza? Então, esses aqui são os 2 primeiros pontos do mapa da preparação psicológica dentro do Free Fire. Vamos para os 2 próximos pontos, então. Carreira, vida e família. Uma boa carreira, ela sempre deve ser planejada. Onde esse atleta pretende jogar, o que esse atleta quer representar para as pessoas e o que ele vai fazer com a sua estabilidade financeira. Isso são questões, algumas das questões, que atletas têm que ter em mente na construção da sua carreira. Alcançar um momento onde há uma estabilidade financeira é um ponto muito importante para qualquer atleta, porque na estabilidade financeira você tem condições de pensar maiores possibilidades de crescimento, mas há a possibilidade de se acomodar. Qual opção eu vou escolher para minha carreira? Eu quero construir algo mais? O que eu tenho pensado? O que as pessoas pensam de mim? Tenho que ter noção e cuidado com as coisas que eu falo, porque eu influencio as pessoas se eu chego em determinada posição. Eu não estou falando só de atletas profissionais que têm alta visibilidade, não, mas eu que estou começando. Se eu falo que eu estou querendo viver disso, se eu falo que se eu sou um atleta que estou querendo me dedicar a isso, se eu sou um coach que acredita nisso, o que eu falo disso para as pessoas? Tem muitos coaches, eu conheci muitos atletas, conheci muitos coaches e tem muita gente que tem medo e vergonha de falar sobre a profissão, né, que o Free Fire tem possibilitado dentro do cenário. Não só de coach, né, mas managers, né, de ter receio de caramba, né? Tem muita gente que considera que é só um joguinho, não é só um joguinho, é um mercado potente que agora, no momento que eu estou falando isso, parece que está no momento de instabilidade, né? Principalmente no cenário emulador, mas que ainda penso que é um cenário que tem muita coisa para crescer, né? Não é à toa que a desenvolvedora teve um faturamento muito grande, né, no ano de 2021. Então, carreira é um ponto importante da preparação psicológica. Por isso que eu digo que galera que é manager, que é coach, que está assistindo aí, cara, vocês têm que aprender sobre orientação de carreira. Isso é algo que eu sei fazer com um psicólogo. Vários outros psicólogos sabem trabalhar com orientação de carreira também, mas eu penso que é algo que vocês deveriam saber fazer também. Por quê? Porque vocês conhecem o cenário de dentro, de todas as dificuldades, de como são os contratos, de o que são as coisas que estão acontecendo de errado, de quem são as pessoas confiáveis,
do que a galera tem que fazer para chegar a se profissionalizar. Vocês sabem muitos detalhes para a construção de uma carreira. E assim, se você tem esse conhecimento, é importante que você saiba, bom, como é que eu trabalho com orientação de carreira? Óbvio que a orientação de carreira de um psicólogo, ele vai ser diferente da orientação de carreira que uma manager, que um coach faz dentro do cenário, tá? Porque a gente vai trabalhar com vários dilemas da vida, né, que levam um atleta a tomar decisão. Mas vocês podem trabalhar com coisas concretas em relação a o Free Fire é assim, organizações tais são organizações boas para trabalhar, né? Por exemplo, tem organizações que têm regras rígidas, e não rígidas no sentido de serem ruins, né? Mas rígidas no sentido de organizar, né, muitos detalhezinhos dentro das GHs que precisam ser seguidas. Como é que você, dentro de uma organização que tem atletas sonhando em chegar nessas organizações maiores, pode orientar esses atletas? Regras precisam ser seguidas até nas equipes menores, nas equipes de base. Então, você pode orientar a carreira a partir disso. Olha, as coisas acontecem assim lá. Então, é bacana, é interessante que você tenha, né, comportamentos assim, assim, assado, porque o cenário valoriza e quer esse tipo de profissional. Tá? Muitos atletas em diferentes esportes, às vezes, chegam ao ápice não somente por conta dos seus resultados, mas por conta dos seus comportamentos, por conta da maneira que ele se relaciona e constrói a imagem da sua carreira, tá bom? Então, isso daqui é fundamental. E também é necessário que na sua carreira, tá? E aí de maneira geral, família e vida estejam alinhadas. Quais são as demandas de vida e de família que são existentes, desde conflitos a pessoas que precisam, às vezes, do atleta? Como é que vocês lidam com isso? Como é que o atleta lida com isso? É importante entender quais são os desafios, né? Tem atletas, às vezes, que cuida de idoso, que cuida de irmãos mais novos, que às vezes não tem uma casa com grande estrutura e divide cômodos, então às vezes está numa competiçãozinha, né? Isso, Série C, Série B, Série A não, que geralmente está todo mundo dentro de uma GH, né? Mas divisões anteriores à elite, às vezes os atletas estão ali jogando, né? Partilhando cômodos, mesmo local da casa, né? E precisam negociar, se relacionar, fazer acordos com a família sobre, caramba, né? Como é que eu posso fazer para ter um mínimo de privacidade, de condições para me preparar? As organizações, das pequenas às maiores, elas precisam se preocupar com esses atletas, como eles lidam com vida, como é que eles lidam com essas demandas da família, beleza? Então, aqui, ó, chegamos no quarto ponto do mapa da preparação psicológica do Free Fire. Mas tem mais, vamos ver. Ambiente e valores esportivos, tá? O ambiente que o atleta trabalha, convive, assim como o clima da organização, são fatores importantes para boas condições psicológicas. Como é que os atletas se sentem numa GH? Como é que eles se sentem na call do Discord? Como é que eles se sentem acolhidos pela organização? Cara, tem coisas bobas, só para vocês terem ideia. Anúncio, por exemplo, no Instagram. Cara, tem atleta às vezes que só tem uma expectativa muito grande. Pô, eu quero ser anunciado no Instagram. Quero que as pessoas me vejam, que eu estou aqui e que eu vou representar essa organização. Tem organizações que esperam resultados para conseguir, para poder fazer isso, né? Olha só que é, é algo pesado, é algo complicado, né? Se o atleta está lá dentro, se ele assinou o contrato, né? E a organização tem condições de anunciar, por que esperar pelo resultado? Né? Porque a gente não anuncia, porque isso vai gerar um ambiente acolhedor para esse atleta. Ele vai se sentir mais motivado. Tô falando de algo bobo, corriqueiro,
né? Mas pode ser várias outras coisas. Como o gestor trata, né, esses atletas, se as relações são boas dentro da organização. Se a GH, por exemplo, é uma GH que tem as condições, né, de receber atletas, se não estão em GH, se eles estão em sua casa, né? Como é que é o local que esse atleta joga? Você que é manager, por exemplo, é muito importante atentar, né? Como é que é aí? Como é que funciona aí na tua casa? Joga no teu quarto, joga na sala, joga na cozinha? É bom? É desconfortável? Como é que é? Às vezes o atleta quer falar sobre isso. Então, investiga, não tem problema, tá bom? Porque isso daqui, às vezes, são fatores que vão estar afetando as condições psicológicas de um atleta para jogo. Mas tem uma coisa muito importante que as organizações precisam enfatizar com mais frequência. Eu penso que isso daqui é um ponto muito falho ainda dentro do Free Fire, que são os valores esportivos. Que valores são defendidos e pautados dentro das organizações? Porque isso daqui influencia na construção de um bom ambiente. Só para ter ideia, né? Quem me acompanha mais de perto sabe que eu treino karatê tem algum tempo no dojo. Dentro do karatê existem alguns lemas, né? Respeito, caráter, comprometimento, coragem, disciplina. Então, tem valores que guiam a atitude do praticante de karatê. E esses valores não se abrem mão, porque são valores intrínsecos à prática, tá? Quais são os valores dentro do Free Fire? Quais são os valores dentro de cada organização? Como é que eu construo um ambiente positivo se eu não tenho valores definidos? É mais difícil? É muito mais difícil. Porque eu utilizo como referência de valor o quê? O que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, o que eu construí junto com as pessoas. O que é mais forte, o que é mais potente. Então é importante, até mesmo, é o que eu falo, o que eu penso, o que eu digo. Até mesmo o que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, são coisas que eu construí em conjunto com a relação que eu tenho com várias outras pessoas ao meu redor, na minha profissão, por exemplo. Se eu for parar para pensar como psicólogo, eu tenho um código de ética que aponta um monte de valor, um monte de regras e condições para que eu exerça um bom trabalho. Quais são os valores que são necessários dentro da sua organização, dentro da sua equipe, para a construção de um bom ambiente? Beleza? Esses dois pontos aqui são os quintos e sextos pontos dentro do mapa da preparação psicológica. Beleza? Organização da gestão e aí equipe. Organização da gestão parece um detalhe, mas a qualidade dos processos de gestão são capazes de afetar o trabalho da staff e de todos os atletas. Gente, não se engane, tá? Profissionalizar dentro do Free Fire significa profissionalizar processos. E o que são processos? É você saber, desde que um atleta, né, para estar jogando dentro de uma competição profissional, ele tenha condições de trabalho de contratos dignas e que sejam respeitadas após assinada, por exemplo, porque isso vai afetar, por exemplo, fatores motivacionais. Imagina um atleta que entra numa organização, faz o contrato, sei lá, ele vai prestar. Eu vou chutar aqui, Série C. Vamos lá. Vou nem na Série A. Né? Série C. O cara tá lá na Série C, fechou um contrato com uma organização, com um time, ele vai representar esse time se comprometeu pelo tempo de treino e pelo tempo de competição que ele vai participar durante o período da Série C, que ele vai ganhar R$ 600 mensal. Ele vai ter o compromisso de treinar
tantas horas de segunda a sexta e participar de uma ou duas competições. Exemplo, tá? Estou chutando aqui. Mas que seja 600, 900, enfim. Aí, primeiro mês, esse atleta não recebe. Segundo mês, o atleta não recebe de novo. Já chega no meio da Série C, nada desse atleta receber. Isso vai desmotivando. Isso vai acabando com o ambiente, por exemplo. Porque você falha no ponto que é principal, que é a confiança do atleta na organização. Então, o atleta se desmotiva, ele tem outras prioridades, ele vai ser cobrado por outras coisas, ele vai ficar cansado, porque ele está vendo que é difícil viver do cenário. Aí sim, isso acaba fazendo com que pareça só um joguinho. Porque os processos de gestão, os processos de trabalho na organização, eles ainda não se profissionalizaram. Então, ele não tem condições de agregar equipes profissionais, tá bom? Agora, se você tem, né, esses processos de gestão mais organizados, isso é bacana. Isso é bom, o player se sente seguro, confiante, que ele vai ter as condições que ele acordou com a instituição. E pode ser diferentes coisas, por exemplo, o player vai ser contratado por outra organização, tem multa contratual, por exemplo, né? Como eu converso com esse player, como é que eu converso com a outra organização, como é que eu facilito a vida de todo mundo nessa transação, por exemplo. Como é que eu asseguro condições de trabalho para minha staff, né? Pô, tem managers e coaches aí até hoje que trabalham, às vezes, né, até nessas divisões principais, que eu estou chamando até das principais ligas, como a LBFF, Série A e suas divisões abaixo, e às vezes não estão, né, com as condições de trabalho acordadas sendo seguidas, né? Então, é, como é que a organização lida com isso? Isso é o básico, isso é o mínimo, né? Porque disso daqui, né, é disso daqui é que você consegue criar condições para essa outra parte aqui, a construção de relações de equipe. Uma equipe entrosada, ela vem de uma organização que tem alto entrosamento e processos de gestão muito bem executados. Ela vem disso. E olha só, às vezes, tem equipes amadoras que alcançam esse grau de entrosamento só por ter o mínimo de condições, né, de uma organização que uma organização menor que apareceu no cenário agora ofereceu. Porque o coach vai estar atento ao trabalho dele, o manager vai estar atento ao trabalho dele, os atletas vão estar atentos ao que eles precisam melhorar. Eles vão conseguir focar em treino. Então, a organização da gestão ela é um facilitador para a equipe também. Mas ainda em relação à equipe, pensando em preparação psicológica, é muito importante que a equipe construa a sua própria mentalidade enquanto grupo. O que é importante para o meu grupo? O que é importante dentro de uma equipe? O que faz uma equipe campeã? A equipe precisa discutir isso. A equipe precisa conversar sobre isso. Quais são os principais valores que nós, enquanto atletas, temos dentro da equipe? Tá? Quanto melhor for a construção da equipe, mais entrosada, maior chance, digamos, ela vai ter de ser entrosada. Então, não é só treinar quebra de cal, não é só treinar específico, não é só treinar rotação, não é só treinar 4v4, não. Os atletas conversam sobre o que é uma equipe, pelo menos. Tá aí. Isso daqui vocês, eu acho que nem vai ter no jogo mental do Free Fire ainda, né? Veio agora esse insight. Sugestão aí para quem é coach, para quem é manager.
vocês podem começar a fazer avaliação, uma conversa de autoavaliação todo final de treino. Eu sei que tem coach que já faz isso, tem manager que já faz isso, mas geralmente a galera treina, mais comum, a galera treina o dia todo, pá, e aí acaba o treino, falou e tal, falou, dormi, pá, não sei o quê, vou comer, vou jogar aqui, vou jogar uma postada, não sei o quê. Tira ali 20 minutos. E aí, como é que foi hoje? O que que deu certo? O que que deu errado? A gente conseguiu colocar em prática no treino de hoje as coisas que a gente diz que a gente é? Então, pense nisso, né? Todo final de treino, ao final das competições. Galera, vamos aqui resenhar. Sabe aquele momento de vestiário que atletas de futebol têm? Cria esse momento dentro do Free Fire. De pré-jogo, de intervalo e de pós-jogo. Ou de pré-treino, intervalo e pós-treino. Criem a metodologia, sistematizem o trabalho sobre como funciona a preparação de uma equipe no Free Fire. Beleza? Então, mais 2 pontos do nosso mapa da preparação psicológica. E os outros 2 aqui são saúde mental e treino psicológico. Os cuidados que um atleta tem com a saúde mental possibilitam maior constância na preparação e nas rotinas de treinamento. Então, como é que os atletas da equipe de vocês eles têm cuidado da saúde mental? O que que eles fazem para cuidar da saúde mental? Pensem aí das coisas mais bobas, né, imprevisíveis, a coisas que vocês acreditam que são comuns, que são corriqueiras. Caminhar no parque, por exemplo. Ah, tem um atleta aqui que faz yoga, tem um atleta que faz leitura de não sei o quê. Ah, a gente tem um momento do cinema no final de semana, depois da rotina de treino e de competição. Ah, a gente sai para fazer isso, a gente sai para fazer aquilo. Ah, eu ligo para minha mãe, eu ligo para o meu pai, eu converso com não sei quem. Ah, eu vou para psicoterapia. Eu pratico uma outra coisa além do Free Fire. Eu pratico luta, né? Enfim, o que que eu faço para cuidar da minha saúde mental? Todos esses cuidados, eles são importantes, tá? Eles geram maiores condições de preparação. Tanto o cuidado individual, o cuidado que eu, atleta, tenho comigo mesmo, quanto o cuidado que o coach, o psicólogo, o manager e toda a organização tem com o atleta. Tá? Todos esses cuidados, eles são importantes. Assim como o treino psicológico, tá? O treino psicológico, nem sempre ele vai ser relacionado com saúde mental, tá bom? Porque o treino psicológico é treino, é treino. É eu focar, eu pensar exercícios para o atleta melhorar a concentração, confiança, tomada de decisão, comunicação, de jogar uma granada melhor, de fazer um loot mais rápido, né? De ter maior noção, né? de espaço dentro do jogo, melhor percepção de espaço. Então, tem um lado que é saúde mental, como é que eu faço para cuidar de mim enquanto pessoa, das minhas relações, da minha vida, de como é que eu me sinto, e como é que eu faço para treinar habilidades psicológicas que me ajudam no jogo. Controle de emoções dentro do jogo, por exemplo. Como é que eu controlo melhor minhas emoções? Eu treino isso. Como? Né? A gente tem exercícios para praticar, né, o treino de controle emocional dentro das partidas. Então, são outros 2 pontos fundamentais dentro da preparação psicológica do atleta, tá bom? Os cuidados com a saúde mental e o treino psicológico. E aí, a gente já está chegando no finalzinho do nosso mapa da preparação psicológica. Outros pontos são frustração e vitória, e descanso e alimentação. Frustração e vitória, galera. Todo atleta ele precisa aprender a lidar com situações de frustração e de vitórias no cenário de Free Fire.
Idem para quem é da gestão e da staff. Cara, tem equipe que é grande e às vezes não é campeã. Staff, gestão e os atletas dessa equipe precisam saber lidar com isso. Todo atleta ele precisa, no decorrer da sua construção enquanto atleta, amadurecer a forma que ele lida com vitórias e com derrotas. A frustração não tem que ser uma pedra eterna no ombro dele, assim como a vitória não pode ser um balão que faça ele flutuar e se perder com a grandeza, né, que ele acredita que conquistou por conta de uma vitória. Então eu preciso ter cuidado, eu preciso entender, né, de caramba, eu estou frustrado, o que que eu faço com essa frustração? Eu estou feliz com a vitória, o que que eu faço com a felicidade da vitória? Para alguns, às vezes a vitória é o princípio de uma queda na sua carreira. Para outros é o princípio de crescimento na sua carreira. Para alguns, a frustração é o princípio da sua queda na carreira, assim como é o princípio do crescimento na carreira. A maneira que eu encaro, que eu lido, que eu enfrento cada situação, que vai fazer com que eu me torne uma melhor pessoa, um melhor atleta diante de tudo que eu vou enfrentar, seja no Free Fire ou não, tá? Mas aqui eu estou falando especificamente do Free Fire. E o outro ponto do mapa é descanso e alimentação. Não existe bons estados mentais de jogo se o atleta não cuida do seu descanso e da sua alimentação. Ele pode fazer, às vezes, partidas boas, mas se descanso e alimentação estão muito desregulados, pode ter certeza que a chance de estados mentais negativos dentro de partidas vai ser muito maior. De maior suscetibilidade ao estresse, à própria frustração, às vezes de uma mudança de humor frequente dentro de partidas, de qualquer coisa ficar abatido, né? Ou estar disperso, com baixa concentração, tá? Tanto o descanso quanto a alimentação podem provocar isso daqui. Cara, então olha só, quando o manager, quando o coach, quando o org pede, olha, galera, vamos dormir cedo, no horário tal, algumas têm regra para isso. Vamos dormir cedo, acordar horário tal, alimentar direitinho, descansar, papapá, porque amanhã tem campo, amanhã tem treino. Não é à toa, cara. Não é o Matheus que está dizendo isso, não é só a organização que está dizendo isso. A gente tem um monte de cientista no mundo inteiro, inclusive aqueles que já estudam esporte eletrônico. Tem uma médica que é da Universidade de Oxford, se não me engano, né? Que ela fala que o sono, os atletas de esporte eletrônico têm que preservar o sono durante a madrugada. Então, eles têm que estar dormindo durante a madrugada, eles têm que estar dormindo no horário correto, eles têm que estar acordando no horário correto, porque o nível de desgaste da mente, do cérebro, é muito grande nos esportes eletrônicos também. Então, se você falha com descanso e alimentação, você corre o risco de estar falhando na preparação psicológica também. Tá? Lembrem-se disso. E, por último, o último ponto do nosso mapa da preparação psicológica é como é que você se expressa para as pessoas. Como é que você se sente no lugar de atleta, de alguém que está buscando ser profissional ou de alguém que já se tornou profissional? Como é que o atleta se sente com isso? E qual é o seu propósito com as escolhas que você faz enquanto atleta? Por que eu faço tudo isso? Porque eu me dedico. Porque eu aceitei, em alguns momentos, jogar de graça para começar a aparecer no cenário. Depois entrei numa equipe, depois treinei pra caramba, depois aceitei um contrato. Por que eu estou fazendo tudo isso? Qual é o meu propósito com tudo isso? Só por mim? Pode ser. Mas será? Converse isso com os atletas, né? Como é que vocês se expressam para as pessoas?
Como é que vocês acham que as pessoas têm pensado sobre vocês? Eu aposto que muitos managers, muitos coaches, às vezes não tiveram essa conversa com seus atletas. O que que tu acha que as pessoas estão pensando de ti? Sobre como tu se expressa, sobre o que tu pensa, né? No geral mesmo, sem olhar, sem procurar o que estão falando no Instagram, o que está falando no YouTube. Como é que tu se sente nesse lugar, jogando numa Série A, jogando numa Série B, jogando numa Série C, jogando uma NFA, jogando uma NFA Division, jogando a Copa NFA, enfim, né? Como é que você se sente, como é que o atleta se sente nesse lugar? O que que ele expressa para as pessoas estando nesse lugar? Qual é o propósito de estar nesse lugar e fazer escolhas nesse lugar que está vivendo como atleta? O mesmo para managers e coaches. Como você se expressa para as pessoas, como é que você se sente nesse lugar, qual é o seu propósito com essas escolhas. Inclusive, tá? Estou falando de atletas aqui na maior parte do tempo, mas, cara, tudo isso daqui, você no mundo, frustração e vitória, descanso e alimentação, saúde mental, treino psicológico, organização da gestão e equipe, ambiente e valores esportivos, carreira, vida e família, o sonho e planejamento, tudo isso aqui tem a ver também com a preparação psicológica de coaches e managers também. Vocês precisam estar preparados psicologicamente, não é só atletas. Eu preciso estar preparado psicologicamente. Vocês acham que não me abate minha equipe perder? De eu ver meus atletas estão alcançando um sonho? É óbvio que me afeta também como profissional de psicologia. Mas eu preciso estar com todos os cuidados nessas dimensões da preparação psicológica para ter condições de ajudar os meus atletas quando eles virarem, né, e falarem, olha, quero trocar uma ideia contigo. O meu coach virar e falar, olha, né, vamos marcar uma reunião em grupo com os atletas no dia tal, assim, assim, assado. Beleza? Tem que estar sempre preparado. Beleza? Então, pense nesses pontos. Esse daqui é o 13º ponto do mapa da preparação psicológica dentro do Free Fire. Beleza? E para encerrar, só para lembrar uma coisa importante, tá bom? Todos esses pontos que a gente viu aqui até agora, você no mundo, frustração e vitória, descanso e alimentação, vida e família, treino psicológico, etc, etc, etc. Todos esses pontos eles estão interligados no mapa. Não são pontos isolados. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. O seu sonho nunca está separado de você. A sua equipe está vivendo a todo momento. As pessoas estão cuidando da sua saúde mental de alguma maneira. A gestão está trabalhando para que tenha boas condições, né, e que tenha bons processos de gestão. Sua carreira está sendo construída a cada dia que passa. Seu descanso e sua alimentação é construído diariamente. E todos esses pontos se interligam, e um afeta o outro. Então, pode ocorrer de você ter, por exemplo, um sonho massa, ter uma carreira muito bem pensada, tá tudo legal com vida e família, ter treino psicológico bacana, né? Tua equipe tá bacana, e aí os processos de gestão, a organização da gestão e o ambiente que vocês convivem é péssimo. E aí tu quebra o link entre as coisas da preparação psicológica, você contamina várias partes, vários aspectos da preparação psicológica, tá bom? Então, tudo isso daqui é importante. Então, quando vocês pensarem de caramba, hoje não foi nosso dia, ou tá tudo dando errado, é azar, é sorte, não tô bem, tô mal, a equipe caiu de rendimento, cara, pode ser a soma desse monte de coisa aqui. Ou pode ser uma coisa específica. É muito difícil, é muito desafiador até para a gente da psicologia, às vezes, chegar no ponto que não está dando certo, que não está falhando, que não tá caminhando bem. A gente trabalha para identificar, a gente vai fazer de tudo. A gente observa treino, a gente faz avaliação, a gente faz entrevista, a gente marca individual quando é necessário, a gente marca em grupo, a gente acompanha competição,
a gente conversa com coach, com gestor, a gente conversa com manager, enfim, a gente vai tentando de todos os jeitos fazer com que esse mapa da preparação psicológica ele fique o mais ajustado possível para o trabalho com atletas. Beleza? Então, a gente encerra por aqui essa aula que eu queria compartilhar com vocês sobre o mapa da preparação psicológica, 13 pontinhos aí de preparação psicológica, eu acredito que todos vocês precisam ficar sabendo, precisam ficar cientes, beleza? E eu quero que vocês troquem uma ideia comigo, né? Comenta aí, compartilha aí o que vocês pensaram sobre todas essas dimensões e se pensar tudo isso ajudou vocês a entender o meu trabalho também, mas até de caramba. Tem vários pontos aqui que eu posso educar melhor meus atletas, eu posso orientar melhor meus atletas. Porque você pode até não ser psicólogo, né? Mas se você começa a orientar, a educar os atletas sobre isso, você vai estar ajudando eles. Você pode até não estar fazendo a preparação psicológica que um psicólogo consegue fazer, né? De planejar, de saber que temas, do que falar, do que perguntar, do que questionar, do que passar de exercício. Mas se você consegue cuidar desses vários pontos do mapa, você cria melhores condições psicológicas para sua equipe, beleza? Então é isso, a gente encerra por aqui, beleza? Comenta aí comigo depois o que você achou desse tema aí, que eu quero saber de verdade a opinião de vocês sobre o mapa da preparação psicológica no Free Fire. É isso, galera. Obrigadão e um grande abraço aí para vocês.